Olá, eu sou o professor Jonathan e nesta videoaula eu pretendo tratar de noções básicas sobre a Bíblia para você que queira conhecer de uma maneira mais organizada a Bíblia cristã, ok? Bom, esta videoaula tem como título, portanto, noções básicas sobre a Bíblia cristã, ok? E nesta aula eu vou considerar aí 5 tópicos, ok? 5 tópicos, 5 subtemas, vou dizer assim, para que vocês saibam aí um pouco mais sobre a Bíblia, ter uma noção básica, a você que tem curiosidade em começar a se aprofundar a respeito da Bíblia, que para nós cristãos é o livro mais importante, é a palavra de Deus. Bom, a guisa de introdução, eu quero considerar, antes de tratar sobre a estrutura da Bíblia e os temas-chave da Bíblia, tratar da formação da Bíblia, ok? Ou história da Bíblia, como a Bíblia foi formada ao longo dos séculos, ok? E é por isso que os primeiros temas, os primeiros tópicos, são esses aí que vocês estão vendo no slide, tá? Cópias, traduções e cânone, ok? Esses três subtemas, a meu ver, são decisivos para entender a formação da Bíblia cristã, ok? Portanto, vamos então começar a pensar sobre aí as cópias, as principais cópias que foram preservadas aí ao longo da história da Bíblia, ok? Mas olha, deixando bem claro, a meu ver, para entender a formação da Bíblia, é importante considerar, é necessário considerar esses 3 eixos aí, essas 3 situações, ok? E, é óbvio, relacioná-las, ok? Então, para ter essa noção da formação da Bíblia, consideremos então as cópias, quais são as principais cópias que foram preservadas, quais foram as principais traduções da Bíblia e também quais eventos históricos determinaram o cânone da Bíblia, ok? O cânone da Bíblia cristã, ok? Até chegar aí em nosso tempo em que nós temos a Bíblia de uma maneira mais confortável, a Bíblia toda bonitinha para nós em nossas mãos, ok? Pessoal, houve muitas coisas aconteceram para que nós pudéssemos ter a Bíblia como nós temos hoje. Inclusive, enfim, Bíblias publicadas com todo o conforto, até mesmo Bíblias, nós podemos acessar a Bíblia no celular. Toda essa facilidade que nós temos é fruto de muito trabalho que aconteceu, entendeu? Até pessoas foram perseguidas por causa desse propósito de nós termos a Bíblia aí de fácil acesso hoje em dia, ok? Deus permitiu que essas pessoas pudessem sofrer muito para que
nós pudéssemos ter a Bíblia em nossas mãos. Mas vamos lá então. A respeito das cópias da Bíblia, ok? Eu vou considerar como principais nesta videoaula essas daí que estão aparecendo nesse slide, ok? Deixa eu dar uma ampliada aqui, tá? Bom, a meu ver, as cópias mais decisivas da história da Bíblia são estas aí, ok? Os manuscritos do Mar Morto, por volta do século II a.C., ok? São datadas assim, ok? Os manuscritos do Mar Morto, na região aí de Qumran, ok? Nas cavernas de Qumran. Em 1947, estes manuscritos foram encontrados. E estes manuscritos são datados aí por volta do século II a.C., ok? São manuscritos importantíssimos para este conhecimento aí acerca do Antigo Testamento, ok? O rolo de Isaías, ok? É encontrado aí por volta do século II a.C., tá bom? Outra cópia também importante na história da Bíblia, o Códice Vaticano, século IV depois de Cristo, ok? E é interessante que no mesmo século nós temos aí o Códice Sinaíticos, ok? Esses códices também que são compilações da Bíblia, de textos bíblicos, ou pode significar também livro, ok? É interessante o século IV depois de Cristo, porque nós vamos ver aí nesta videoaula que esse século IV depois de Cristo, assim como o século XVI depois de Cristo, são séculos decisivos na história da formação da Bíblia, ok? Então nós temos aí o Códice Vaticano, século IV depois de Cristo, o Códice Sinaíticos, século IV depois de Cristo, ok? Aí depois vem aí o Códice Alexandrinos, século V depois de Cristo, bem próximo aí os séculos aí, ok? Nós temos o Códice de Alepo, século X depois de Cristo, tá bom? Aí dá um pulo aí, né, do século V para o século X, mas vejam bem, eu apenas estou apresentando aí nesse tópico as cópias que eu considero mais importantes, mais decisivos aí na história da formação da Bíblia, ok? Há outras informações aí mais detalhadas sobre a formação da Bíblia, muito mais informações sobre os códices, ok? Aí, no caso, eu sugiro que vocês procurem mais informações sobre, tá bom? Bom, o Códice Leningrado do século XI depois de Cristo, tá? Esse códice é muito utilizado, tá? Pelos tradutores da Bíblia, muito considerado, tá? É um códice completo, né, da Bíblia completa, tá bom? Do Antigo Testamento, certo? Século XI depois de Cristo, ok? Recentemente eu li uma notícia de um outro códice que foi encontrado aí, inclusive foi vendido, o códice Seyson, tá? Sugiro que vocês pesquisem sobre isso. Esse códice é datado por volta aí desse tempo também, tá? Aí do século X, século IX, depois de Cristo, tá bom? E também o Textus Receptus, de Erasmo de Roterdã, ou Desiderius
Erasmus, tá bom? Ele que foi um escritor humanista, ok, do século XVI depois de Cristo. O Textus Receptus também é muito importante, tá? Do Novo Testamento, tudo bem? E esse Textus Receptus, o texto recebido, também se tornou base para as traduções aí do Novo Testamento, ok? Bom, esse tópico cópias aí tem como embasamento essas referências que eu coloquei abaixo aí, tá? Se vocês aí puderem pesquisar, tá bom? Eu estudei esses artigos aí para entender melhor a história dos CODs, ok? A história das cópias, ok, pessoal? E temos aí o embasamento, já está aí no slide, se vocês quiserem aí procurar, tá bom? Pesquisar mais, ler os artigos, ok? Essas referências podem ser encontradas na internet, ok? Tudo bem? Bom, pessoal, essas são as cópias determinantes, decisivas, a meu ver, ok? Na formação da história da Bíblia. Ok? Os manuscritos do Mar Morto, o Códice Vaticano, os Sinaíticos, Alexandrinos, Alepo, Leningrado e Textus Receptus. Ok? Vamos agora pensar aí em outro tópico que eu considero importante na formação da Bíblia, que são as traduções. Ok? As traduções. E é óbvio, eu separei as que eu considero decisivas na história da Bíblia. Ok? Pessoal, houve muitas outras traduções ao longo da história. Eu apenas estou aí destacando as que eu considero principais, são as mais citadas, as mais faladas, as mais discutidas, as que também são comparadas com outras traduções, ok? Então, vamos ver aí as principais traduções da Bíblia, ok? Eu considero aí as mais decisivas aí na história da Bíblia, tá bom? Quais são elas? A Septuaginta, por volta do século II a.C., ok? Muito importante, 72 sábios judeus foram para Alexandrina, para Alexandria, que fazia esse serviço. Bem, Ptolomeu II mandou fazer essa tradução. Então, esse projeto aí da tradução da Bíblia para o grego, tá? Que Bíblia é essa? A Bíblia hebreia, tá? Os textos do Antigo Testamento. Vou dizer assim, textos do Antigo Testamento foram traduzidos para o grego, tá bom? Então, principais traduções, aí eu vou começar aí com a Septuaginta, tá bom? A Septuaginta, que é o Antigo Testamento traduzido para o grego, por volta do século II antes de Cristo. Aí depois vem a Vulgata, tá? Do latim a Vulgata, tá bom? Do Jerônimo, tá? Na transição aí do século IV e século V, nós temos essa tradução aí do Antigo Testamento, ok? E também do Novo Testamento, a tradução da Bíblia, e o Jerônimo teve que estudar o hebraico, entender o hebraico, para depois se propor a fazer essa tradução. A Vulgata
é a tradução aí da Bíblia para o latim, ok? Para a língua latina, tá bom? Aí também John Wycliffe, século 14 depois de Cristo, tá? Ele traduziu a Bíblia para o inglês, ok? Foi perseguido pela Igreja Católica, ok? William Tyndale também fez a tradução da Bíblia para o inglês, século 16 depois de Cristo, ok? Neste mesmo século, Martinho Lutero também faz essa tradução da Bíblia para o alemão, aí no caso, tá? Para o alemão, século XVI. Na língua espanhola, Cassiodoro de Reina, no século XVI, também faz a tradução da Bíblia para o espanhol. E também nós temos no mesmo século a Bíblia de Genebra, ok? A Bíblia sendo traduzida segundo o texto que eu li aí, segundo o artigo que eu li, o artigo da Britânica, na Enciclopédia Britânica, Bíblia de Genebra, segundo esse artigo da Britânica, na influência do Calvino, ok? Então, repare aí, no século XVI, nós temos traduções muito importantes que impactaram a história da Bíblia positivamente, ok? William Tyndale, Martinho Lutero, Cassiodoro de Reina e Bíblia de Genebra, século XVI depois de Cristo. Tá interessante aqui, nesse propósito de popularizar a Bíblia, há um precursor que é o John Wycliffe, que é do século XIV depois de Cristo, tá? E no século XVII nós temos a famosa versão King James, ok? Que segundo os artigos que eu li, que estão no embasamento aí, tá? Segundo os artigos que eu li, aí da Global Translation, Natasha Borges, Raquel Morato, esse artigo que eu li, também um artigo da Sociedade Bíblica do Brasil. Segundo esses artigos que eu li, a Bíblia King James, ela considera essas duas versões, John Wycliffe e William Tyndale, ok? Interessante isso, tá? Nós temos, então, a Bíblia King James aí, publicada no século XVII depois de Cristo, início do século XVII, ok? Bom, e no mesmo século XVII, o nosso ferreirão aí, o João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para a língua portuguesa. Ele não conseguiu concluir, porque ele faleceu antes, mas um holandês, tá, Jacobus Opdenacker, concluiu a tradução aí da Bíblia que é do João Ferreira de Almeida, tá? Tudo bem? Então, recapitulando esse tópico, tá? As principais traduções da Bíblia que eu considero como principais, decisivas na história da Bíblia, okay? A Septuaginta, por volta do século II a.C., a Vulgata, Jerônimo, feita aí pelo Jerônimo, século IV e V depois de Cristo, John Wycliffe, Tyndale, século XVI depois de Cristo, Martinho Lutero, Cassiodoro de Reina, Bíblia de Genebra, King James e João Ferreira de Almeida, tá? Eu sugiro que vocês procurem saber mais sobre essas traduções aí da Bíblia, são decisivas aí na história da Bíblia, ok? E também deem uma pesquisada aí, pessoal, no embasamento também
dos artigos que eu coloquei aí, ok? Próximo tópico, vamos aí ver agora, dessa vez, tá? Deixa eu ajustar aqui o slide. Estou me acostumando aí com essa plataforma aqui de transmissão, de gravação. Pronto. Agora vamos para o cânone, ok? Esse tópico aí é muito complexo, é muito difícil de organizar em nossa mente, assim, a história, a trajetória da canonicidade da Bíblia, mas é interessante estudar, é importante estudar para nós termos a noção do que aconteceu até chegarmos a esta situação em que nós temos a Bíblia em nossas mãos, enfim, com os livros organizados, enfim, né, pessoal, muita coisa aconteceu, tá? Bom, a respeito do cânone, é importante considerar esses eventos que eu vou citar agora, tá? O Concílio de Iabiné, primeiro século depois de Cristo, ok? Eles começaram a discutir sobre a canonicidade da Bíblia, ok? Nós temos também o Concílio de Laodiceia, no século IV depois de Cristo, tá? Repare aí, ó, século IV de novo aparecendo como um século aí importante, decisivo na formação da história da Bíblia. Olha, no século IV depois de Cristo, nós temos o Concílio de Laodiceia, de Roma, de Hipona e de Cartago, ok? Esses concílios foram concílios que discutiram o cânone da Bíblia, ok? Foram determinantes para o cânone da Bíblia, ok? Depois vem aí o Concílio de Constantinopla, no século VII depois de Cristo, tá? É claro que eu apenas estou destacando os concílios que eu considero aí mais decisivos, mais importantes, até nós termos aí em nossas mãos a Bíblia como nós temos aí, que é a Bíblia cristã, tá? É claro que nesses concílios aí, nós temos concílios que consideram os deuterocanônicos, há outros concílios que não, tá? Há outros eventos que não consideram os deuterocanônicos, que são chamados de apócrifos, ok? Nós, da igreja protestante, nós não consideramos os apócrifos como parte do cânone, tá? Mas é interessante que por exemplo, no caso do Martim Lutero, quando ele fez a tradução para o alemão, ele deixou à parte, separado do cânone, os apócrifos, tá? Mas ele informando, enfim, fazendo a sua observação, tá? O Martim Lutero, ele coloca na sua tradução os apócrifos, mas ele os separa, tá, do cânone, ok? Interessante isso, tá? Mas voltando aí aos concílios, tá? Nós temos aí também o Concílio de Florência, ok? No século VIII depois de Cristo, o de Trento, século XVI depois de Cristo, e a Confissão de Fé de Westminster, ok? Que apresenta uma lista de cânone no século XVII depois de Cristo, tá? Esta confissão de fé de Westminster,
apresenta uma lista de cânone é, que é o cânone a qual nós temos hoje na nossa Bíblia, na Bíblia protestante, ok? Tudo bem? Então, é por isso que eu considero esse documento aí de Westminster importantíssimo para o cânone bíblico, tá? E em especial para quem é da igreja cristã protestante, tá bom? Ok, pessoal, então, concílios e documentos que eu considero decisivos para a história da Bíblia no que se refere ao cânone, ok? Concílio de Abiné, primeiro depois de Cristo, Laodiceia, quarto depois de Cristo, Roma, 4 depois de Cristo, Hipona, Cartago, Constantinopla, Florência, Trento e Westminster, ok? Aí no caso de Westminster, o século 17 depois de Cristo, ok? Há um embasamento aí desse assunto que eu coloquei abaixo aí no slide, tá bom? Eu li esse livro aí, eu estudei esse livro, Breve História del Cânon Bíblico, do Baez Camargo. É um livro muito bom aí para entender a história do cânone bíblico, ok? Tudo bem, pessoal? Bom, nós pensamos então basicamente, aí a guisa de introdução da história da Bíblia, aí sobre as cópias, sobre as traduções, sobre os concílios, tá? Eu destaquei as que eu considero importantes, deixando bem claro isso, porque há muito mais coisas que aconteceram, tá? Muita informação a respeito de cópias, de traduções e de concílios e documentos referentes à canonicidade bíblica, então cabe a cada um aí continuar estudando, tá? É um assunto muito, muito extenso, ok? Tudo bem, pessoal? Mas, enfim, esses tópicos que eu apresentei aí, eu acredito que ajuda a pelo menos se inserir no assunto, tá bom? Beleza? Bom, a estrutura da Bíblia é essa, pessoal. Nós temos 39 livros do Antigo Testamento e 27 aí no Novo Testamento, tá bom? Aí, os 39 livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, ou às vezes, dependendo de algumas versões, Cantares, ok? Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, ok? São os livros do Antigo Testamento, beleza? Livros do Novo Testamento, agora, ok? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios, ok? De Paulo aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda Tessalonicenses, primeira e segunda Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, primeira e segunda de Pedro, primeira e segunda e terceira de João, carta de Judas e Apocalipse, ok? Beleza? Essa é a estrutura da Bíblia cristã, ok? No caso da Bíblia cristã protestante, ok? Tudo bem?
Aí nós temos essa estrutura de Bíblia, a organização da Bíblia, ok? 39, 27, ok? Eu coloquei aí, pessoal, a referência de um dos exemplares da Bíblia que eu tenho, que é essa daqui, tá? Ok? Essa daqui é uma versão trinitariana, okay, da Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida, corrigida, fiel, ok? Enfim, na maioria das Bíblias aparece o sumário, com organização, ok? A abreviação também dos livros, ok? Dá até para decorar aí a ordem dos livros da Bíblia, okay? Da palavra de Deus. Bem, agora quais são os temas-chave que nós temos que considerar acerca da Bíblia? Temas-chave da Bíblia, ok? Da Bíblia cristã. Bom, o assunto mais importante da Bíblia cristã é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ok? Eu não posso deixar de considerar esse tema, que é importantíssimo. Então, quando se trata de temas-chave da Bíblia, o primeiro tema-chave é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Nós, da igreja cristã, ok, consideramos a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o tema principal da Bíblia, ok? O tema principal da palavra de Deus. Nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo é prenunciado no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento, ok? Eu coloquei aí uma referência que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24 e versículo 44, e inclusive eu vou ler este versículo na versão corrigida, como eu coloquei na referência abaixo aí, ok? Vamos fazer a leitura. Lucas, capítulo 24, versículo 44, tá? E disse-lhes, aí no caso, palavras do Senhor Jesus Cristo. São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ok? O próprio Senhor Jesus Cristo, ok? Deixando bem claro para nós que ele é o tema principal da Bíblia cristã. Ok? Tudo bem? Bom, e nós temos, então, outros temas que nós podemos considerar da Bíblia cristã. Ok? Pessoal, de Gênesis a Deuteronômio, ok? O Pentateuco, nós temos, basicamente, ok? Aí, a história dos patriarcas, ok? Abraão, Isaac, Jacó, ok? Antes de Abraão, é claro, Adão e Eva, toda a história lá, a criação, ok? De tudo, Deus cria o mundo, nós temos lá Adão, a Eva, nós temos depois as descendências sendo mencionadas, ok? Nós temos Sete, okay, que é um dos filhos de Adão, e é a partir de Sete que se começa aí uma linhagem que chega até a Noé e depois até Abraão, ok? Mas veja bem, apenas aí
para fim de se destacar mesmo os temas-chave, tá bom? Então, nós temos de Gênesis a Deuteronômio os patriarcas e a formação do povo israelita, ok? E para nós não perdermos de vista o tema do Pentateuco, nós não devemos nos esquecer de Abraão e da promessa que Deus fez a Abraão, ok? Então é por isso que eu coloquei aí como tópico de temas-chave referente aí ao Pentateuco, assim, do jeito que está aí, os patriarcas e a formação do povo israelita, tá bom? Então, é no livro de Gênesis que nós temos o Abraão, Deus fazendo a promessa para Abraão, ok? Aí depois, se você continuar a leitura, livro de Êxodo, livro de Números, nós temos Moisés, ok? Deus conduzindo Moisés aí para ajudar o povo hebreu a sair da terra do Egito. Nós temos também não só a formação do povo israelita em si, mas também a sistematização das leis de Deus, ok? Deus transmite a Moisés leis, ok? Então, para vocês entenderem essa formação do povo hebreu, do povo israelita, vocês devem estudar, devem ler o Pentateuco, ok? Então nós temos aí Gênesis, Êxodo, Números, ok? Levítico e Deuteronômio. Tá? Então o livro de Gênesis dá mais foco para a criação, para as genealogias, Abraão, Isaac, Jacó, ok? Tudo bem? Êxodo tem toda lá a questão do Egito, ok? Moisés, a saída de Israel do Egito, tá? Para em vista aí a terra prometida que Deus prometera, que é a terra da promessa, tá bom? Aí no caso aí nós temos o livro de Números, que o povo está se deslocando, tá no deserto, pelo deserto, ok? Aí no caso de Levítico e Deuteronômio, ok? Esses dois livros mais focados aí, mais direcionados a leis, ok? A regras de culto, a princípios que Deus transmite para Moisés, ok, pessoal? Tudo bem? O livro de Josué tem como espinha dorsal, tá? Como tema central, a posse, ok, pessoal? A posse da terra, tá? Ok, da terra prometida, ok? Então, principalmente é isso, ok? E depois nós temos aí o período dos juízes, o período em que Deus levanta pessoas para conduzir Israel de maneiras muito diferentes, às vezes até um tanto assim difíceis de compreender, mas nós temos o livro de Juízes que trata disso, ok? Um dos juízes, por exemplo, o Sansão, tá bom? Ok? E primeiro, segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, nós temos aí um tema central que é monarquia, ok? A formação da monarquia. A formação, não só a formação, a estabilidade e o enfraquecimento da monarquia, ok? Então, quais são as figuras aí que nós nos lembramos aí referente à monarquia de Israel? Nós temos Saul, Davi, Salomão e depois os descendentes, ok? Bom, a respeito do enfraquecimento da monarquia, nós temos a divisão do reino de Israel depois de Salomão, ok? Duas tribos
ficam junto aí com Roboão, e as 10 ficam com Jeroboão, tá? A respeito dessa divisão da monarquia, aí vocês devem ler o segundo livro de Reis, ok? O primeiro livro de Reis, tá? E as consequências dessa divisão nós vemos no segundo livro de Reis, tá? O primeiro e o segundo Crônicas também trata aí dos reis, tá? Ao longo aí dessas consequências, tá? É claro, né? No primeiro livro de Crônicas nós temos também Davi sendo relatado, ok? Então, a respeito da formação, estabilidade e enfraquecimento da monarquia, aí esses livros são básicos, essenciais para nós compreendermos isso, essa fase aí de Israel, ok? Primeiro, segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro de Crônicas. Ok? Tudo bem? Pessoal, há um período, tá? Depois do exílio, tá? Depois que Nabucodonosor destrói Jerusalém, há um período, ok? Em que Deus permite que haja uma reconstrução, tá? Eu diria aí uma reconstrução de Jerusalém, tá? Mas veja bem, não só reconstrução dos muros de Jerusalém ou do templo de Jerusalém, mas também uma reconstrução espiritual, tá? Então passa o período lá da Babilônia, vem um período do Ciro, tá? Então há um período aí, um movimento de reconstrução de Jerusalém, ok, pessoal? E esse movimento de reconstrução é percebido nos livros de Esdras e Neemias, ok? Esdras dá mais foco para o templo e Neemias dá mais foco para os muros de Jerusalém, tá bom? Mas veja bem, esses dois livros tratam não só do movimento de reconstrução do templo e dos muros, mas também de reconstrução espiritual, tá? Basta aí você ler com mais atenção esses dois livros que você perceberá isso, ok? Tá? Por trás aí dessa reconstrução do templo, dessa reconstrução dos muros, há uma reconstrução espiritual, ok? Uma preocupação com a condição espiritual do povo, ok, pessoal? Bom, nós temos também histórias de piedade, eu coloquei assim esse tópico, tá? No sentido aí de que há livros que dão foco para pessoas que tiveram uma vida de piedade a Deus, tá? Ok? Como, por exemplo, Ruth, ok? Esther e Jó, tá bom? Esses 3 livros tratam aí de pessoas que tiveram vida de piedade, então, por isso que eu separei um tópico aí só para esses 3 livros aí, histórias de piedade, tá bom? Ruth, que era uma moabita e decidiu seguir o Deus de Israel, tá? Então, é uma atitude de piedade, tá? Nós temos Esther, ok? Que também demonstrou a sua piedade a Deus, tá se preocupando com o povo judeu, tá? E Deus usou essa pessoa, a Esther, Deus usou essa mulher para
para proteger o povo de Israel, tá? Aí eles jejuaram, segundo o livro de Esther, a prática do jejum aí é mostrada como uma prática de piedade também, tá bom? E o livro de Jó, ok? Que demonstra fidelidade a Deus em tempos de doença, em tempo de perda, ok? Então nós temos histórias de piedade, tá? Como um dos temas-chave da Bíblia, beleza? Nós temos também livros de princípios, vou dizer assim, né? Princípios e cantos espirituais, ok? Que são os livros de Salmo, os livros dos Salmos, ok? São 5 livros dos Salmos, ok? Há versões da Bíblia, há exemplares que separam livro 1, livro 2, livro 3, 4, 5, ok? Princípios e cantos espirituais. Então, no caso dos Salmos, cantos espirituais, ok? A respeito da vida para com Deus, do relacionamento do homem e Deus. Nós temos cantos espirituais messiânicos, que tratam do Senhor Jesus Cristo, ok? Livros de princípios, nós temos lá em Provérbios, Eclesiastes, tá bom? Então, eu coloquei assim o tópico, né? Princípios e cantos espirituais, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, tá bom? Nós temos também um livro que trata de tema conjugal, que é o livro do Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, tá? Que mostra ali um relacionamento entre um homem e uma mulher, ok? Um tema conjugal aí sendo apresentado no livro do Cântico dos Cânticos, ok? Outro tema chave da Bíblia são as profecias, ok? E nós temos aí muitos livros proféticos na Bíblia cristã. E esses livros proféticos prenunciam o Senhor Jesus Cristo, ok? Muitas profecias na Bíblia cristã tratam do Senhor Jesus Cristo, ok? Então nós temos aí, em se tratando de profecias, os livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, ok? Tudo bem? A tradição busca dividir profetas maiores e profetas menores. O que quer dizer isso? Quer dizer que o profeta é menor? No caso de profetas menores, quer dizer que o profeta só tinha, era um profeta que tinha baixa estatura? Não, né? Ou quer dizer que é um profeta de menos importância? Também não. É no sentido da extensão do livro mesmo, ok, pessoal? Só por causa disso, tá? Livros maiores e livros menores, do ponto de vista da extensão, tá bom? Então, por exemplo, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, são livros que têm mais extensão, tá? O Lamentações de Jeremias, ele é um apêndice aí do livro do profeta Jeremias, tá bom? Eu coloquei aí como profecias no sentido de que o profeta está lamentando o que aconteceu com Jerusalém, com Judá, ok? Que está relacionado ao tema profético em Jeremias, tá bom? O livro de Ezequiel é um livro de grande extensão, tá? No sentido aí, se você comparar com os livros de menor extensão, tá bom? O livro de Daniel é mais ou menos extenso, o livro de Oséias já é um livro menor, tem poucos capítulos,
bom? O livro de Osés, por exemplo, ó, deixa eu olhar aqui. Ó, o livro de Oséias contém apenas aí 14 capítulos. Tá? O livro de Joel, por exemplo, só tem 3 capítulos. Por isso que é chamado de profeta menor, tá? É no sentido mesmo da extensão. O livro Profeta Amós, 9 capítulos, tá? Obadias, nós temos aí, olha só, nós temos um capítulo, tá? O livro do profeta Obadias tem apenas um capítulo, e assim por diante. O famoso livro do profeta Jonas tem apenas 4 capítulos. Ok, pessoal? Então é por isso que é chamado de livros de profetas menores, é no sentido da extensão, tá? Tudo bem? Nós temos os 4 evangelhos da Bíblia cristã, e todos esses evangelhos têm o grande objetivo de relatar a história do Senhor Jesus Cristo, ok? O seu nascimento em Belém, o seu ministério público na Galileia, ok? E nesse ministério público, o Senhor Jesus ensina, o Senhor Jesus prega o evangelho, cura pessoas, enfim, faz milagres, tá? Segundo os evangelhos, o Senhor Jesus Cristo vai à cruz do Calvário e morre em nosso lugar. E segundo os evangelhos, o Senhor Jesus Cristo ressuscita no primeiro dia da semana, ok? Então nós temos aí a história do Senhor Jesus Cristo como tema-chave da Bíblia cristã, e no caso dos 4 evangelhos, nós já temos aí a revelação do Senhor Jesus Cristo, ok? Lembra que eu disse antes, o Antigo Testamento prenuncia o Senhor Jesus Cristo, o Novo Testamento revela o Senhor Jesus Cristo, ok? Tá? Então, eu vou repetir de novo essa frase importantíssima a respeito da Bíblia, ok? O Antigo Testamento prenuncia o Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento revela o Senhor Jesus Cristo, ok? É por isso que nós temos a história do Senhor Jesus Cristo nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ok, pessoal? Tá? Seguindo aí, temas-chave da Bíblia, nós temos a história da igreja, no livro de Atos, tá bom? Interessante é que, se vocês prestarem atenção na organização do livro de Atos, nós temos uma primeira parte do livro de Atos, aí no caso nós temos lá o dia de Pentecostes, em Jerusalém, ok? Mas nós vemos ali que o Espírito Santo está agindo no livro de Atos, ok? Aí na história da igreja. Então nós temos aí o apóstolo Pedro, por exemplo, sendo muito relatado ali na primeira parte do livro de Atos, e depois, aí do capítulo 9, nós temos aí o foco sendo dado mais para o apóstolo Paulo, ok? Enfim, 2 servos de Deus sendo utilizados como ferramenta nas mãos de Deus, ok? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante o livro de Atos nesse sentido, tá? Sugiro que vocês leiam o livro de Atos aí, ok? E percebam essas diferenças, tá bom? Seguindo aí um dos temas-chave da Bíblia, tá? Nós temos as epístolas doutrinárias, ok? A maioria das cartas doutrinárias da Bíblia cristã são cartas do apóstolo Paulo, ok?
Nós temos aí a carta de Paulo aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios também, escritas aí pelo apóstolo Paulo, na inspiração do Espírito Santo. Nós temos a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios, nós temos a carta aos Filipenses, ok? A carta aos Colossenses, a 1ª e 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, a 1ª e 2ª carta a Timóteo, aqui no caso, aí repare, olha, é uma carta destinada a uma pessoa, ok? A carta de Paulo a Tito, a carta de Paulo a Filemon, tudo bem, pessoal? Certo? Essas cartas aí atribuídas ao apóstolo Paulo. E nós temos a carta do escritor aos Hebreus. Muitos estudiosos atribuem essa carta a Paulo, ok? Mas, enfim, é uma carta, tá, do escritor aos Hebreus. Na própria carta não há ali o autor se apresentando, mas o mais importante é o seguinte, é que uma pessoa foi inspirada pelo Espírito Santo para escrever a respeito da superioridade do Senhor Jesus Cristo na carta aos Hebreus, ok? Nós temos aí também, dentro do tópico das epístolas doutrinárias, a carta de Tiago, ok? Que vai aí apresentar para nós a relação entre fé e obras provenientes da fé, ok? Tudo bem? Na carta de Tiago, Tiago não está colocando as obras como sendo contra a fé, não. Tiago está mostrando para nós aí a relação entre a fé e as obras como o fruto da fé. Ok, pessoal? Então, não há contradição, tá? Seguindo aí um dos temas-chave, 1ª e 2ª Pedro, as cartas de Pedro, ok? 1ª e 2ª e 3ª de João, 1ª e 2ª e 3ª carta de João, ok? E a carta de Judas, que é uma carta pequena, tá? A carta de Judas é uma carta pequena, bem pequena, tá? E por fim, nós temos aí uma grande profecia do Novo Testamento, que é o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, ok? Então, estes são os temas-chave da Bíblia, os temas que nós temos aí na Palavra de Deus, e você pode relacioná-las, ok? Para melhor se aprofundar no estudo da Bíblia cristã, ok? Eu espero que eu tenha ajudado aí a vocês que têm aí a curiosidade em iniciar aí um caminho de aprofundamento da Bíblia, ok? Da Palavra de Deus. E muito obrigado aí por ter acompanhado aí essa videoaula. Tudo de bom para vocês.